Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós estamos em mais uma aula de cidadania, tá certo? De projeto de cidadania para você aplicar e para te ajudar a se desenvolver como melhor profissional, certo? Agora a gente já fala sobre postura ética, tá certo? Nós falamos já de alguns temas aqui importantes. O link, quando acabar esse vídeo, vai aparecer um quadradão aqui para você ver os outros vídeos, tá? Minha dica é, veja desde o vídeo primeiro e assistir todos, que é um cursão muito legal para você, tá? Bom, é o seguinte, postura ética, tá certo? Esse profissional que nós estamos falando, orientador, educador, precisa ter uma postura ética, ele trabalha com vários públicos, e a gente vai pensar agora hoje exatamente o seguinte, qual é o mundo em que nós vivemos, tá certo? A nossa postura ética é importante. Esse mundo que nós vivemos, ele carrega transformações, tá certo? Transformações importantes. Onde não é só a bolha que você vive, que é o núcleo que você vive, a sociedade que você vive, que existe. Existe toda uma diversidade cultural por aí, certo? Isso é muito importante. Isso significa que as pessoas são diferentes, que as pessoas pensam de forma diferente, agem de forma diferente, tem dinâmica na sociedade de forma diferente, tá certo? E muitas dessas pessoas e dessas dinâmicas não vão depender da gente. Isso é muito importante. Então, por que da importância da sua ética, da sua postura ética? A importância é que vai levar para você um entendimento de como eu devo manejar com as outras pessoas dentro da minha atividade de cidadania. Então eu vou passar alguns pontos importantes que a tua missão é refletir sobre eles. Os pontos que eu vou passar aqui, eles são suficientes, tá certo? Para você refletir e falar, bom, agora eu tenho que tomar essa postura, certo? E um exercício para você mudar de postura é realmente você falar, eu tenho que mudar essa postura, isso não tá certo, isso daqui é melhor, tá? Isso é importantíssimo, tá certo? Como nós temos muitas culturas e muitos valores diferenciados, as características que eu vou passar aqui para você, os valores, as posturas, elas são posturas mais universais, onde você pode aplicar isso em todo o lugar praticamente, tá certo? Então, a não ser lugares muito restritos ideologicamente, mas no geral você pode aplicar aonde você for, tá? Então, isso é importante, são princípios importantes, tá certo? Postura ética é a postura da sua forma de pensar as coisas, tá certo? Então, a sua postura ética é o que vai construir os seus valores. Então, o que vai construir os seus valores é a forma de você pensar. Então, você precisa mexer na sua forma de pensar, tá certo? Isso é importante. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que não podemos afirmar ou ensinar, tá? A gente está no mundo, aqui principalmente no Brasil, onde o Estado é laico, tá certo? De certa forma. O Estado é laico, pelo menos assim é decretado, tá? E nesse Estado laico, algumas dinâmicas são laicas também, tá? Então, para que você não se prejudique, não prejudique o outro, e nem o sistema que está acolhendo, abordando ou trabalhando o outro, a primeira coisa que você deve evitar, pelo menos de forma direta, é passar ou defender o seu credo, ou muito menos atacar algum credo, tá certo? Então isso você tem que evitar, tá? Você tem que lembrar que a questão do credo ela é muito pessoal, certo? Tem alguns credos que até ditam que não é interessante você ficar querendo convencer as pessoas de um determinado credo, mas que você mostre uma postura onde essa pessoa automaticamente se sinta atraída por aquela dinâmica, certo? Então uma coisa que você tem que entender é que o credo, sim, ele é importante, tá certo, para a sociedade, ele está na história da sociedade, só que dentro dessas instituições, dentro dessas dinâmicas, dessas ONGs, dentro desses projetos, é interessante, pelo menos de forma direta, a sua influência, a sua dinâmica, a sua defesa sobre ele ou seu ataque não acontecer, tá certo? É importante colocar o seu credo de lado. Udney, mas você está falando da forma direta e da forma indireta. Olha, da forma indireta toma muito cuidado também, tá certo? Mas ela pode acontecer. O que você não pode colocar, o que você tem que tomar cuidado é em determinar aquilo como uma verdade ou determinar aquilo como uma mentira, tá certo? Evita, toma cuidado, melhor, tá certo? Do que você sair militando em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é serviço, e isso acabar afetando aí de forma desnecessária o seu trabalho, tá certo? Então, existem outras formas de você militar o seu credo, de você discernir, distribuir o seu credo, ensinar e apresentar o seu credo, tá certo? E atacar o credo dos outros sem necessidade, certo? Então,
Lógico, lembrando que eu tô falando de cidadania aqui, gente. Eu não tô falando de posturas de religiões, tá? Tô falando de cidadania. Dentro da cidadania, o melhor é se evitar atacar os credos. Você tem o seu credo ali, constrói a tua identidade e tem uma dinâmica saudável, certo, na sociedade. Outra coisa importante que você deve evitar é posições políticas. Afirmar categoricamente, defender categoricamente ou atacar categoricamente. Lembrando que você tem um público que é criança, pré-adolescente e adolescente. Pode ser outros também, esse projeto é para todos os públicos. Porém, todavia, entretanto, esse público é meu público-alvo. Só para afirmar aqui de novo, tá certo? Essas crianças têm pouca informação, têm pouca capacidade intelectual de assimilar informação. Nós mesmos temos poucas informações sobre muita coisa. A gente tem aí no senso comum, que é essa informação que nós temos aí, aleatória, que a gente vai pegando no meio da rua, nos jornais, pelo que as outras pessoas falam. Isso é senso comum, é a forma que a gente vê e entende as coisas sem muita profundidade, tá certo? Nós mesmos somos superficiais em tanta coisa, né? Por exemplo, vamos falar do credo primeiro. Aí você vai atacar um credo, certo? Aí a outra pessoa vai se sentir ameaçada. Você está numa dinâmica, numa sala com educandos. E aí você vai atacar um credo para um educando, né? Por exemplo. Aí esse educando vai começar a se defender. Primeiro já cria um climão ruim, né? De desarranjo ali e tal. Porque eu não precisava atacar. E aí do nada esse educando, ele tem uma família, por exemplo, que direciona ele de uma forma muito bem estruturada a defender o seu credo, né? E vamos supor que o educando é um menino de 17 anos, 16 anos, que o pai dele troca ideia com ele sobre, por exemplo, um livro desse aqui, Novas Evidências, que fala sobre a verdade, né? O porquê que a Bíblia é verdadeira, o porquê que Jesus realmente existiu, o porquê que dá pra gente confiar nas escrituras, e são evidências científicas, historiográficas e tudo mais, né? E aí o pai dele tá ensinando ele lá, e você não sabe. E o menino te destrói no argumento. Então, olha só, precisa? Não precisa, né? Então, assim, lógico que eu não tô falando só isso, tá? Então quer dizer que eu vou... Não. Eu tô falando que o nosso papel, pra gente não entrar nessas situações, é evitar essas situações. Porque nós temos uma outra quantidade de coisas para ensinar. Você não precisa se preocupar com isso, tá certo? Existem outras coisas para se ensinar. Você não é toda a comunidade do seu educando ou do seu grupo. Esse educando, esse grupo, tem uma comunidade muito maior do que você. Então, por exemplo, se ali no trabalho você não consegue passar a sua crença para ele, você gostaria, com certeza a comunidade, a sociedade, de alguma forma vai passar algum credo para ele, por exemplo. Ou não, mas ele vai ter esse contato, certo? Posições políticas, a mesma coisa. Olha, eu não consigo passar, mas fora existe essa dinâmica que vai trabalhar esse adolescente para posições políticas. Então não se preocupa, o mundo não está nas suas mãos, certo? Isso é muito importante. Então, posições políticas a gente tem que evitar também. Por exemplo, o adolescente mesmo tem muita mania de querer saber de tudo. Isso é próprio do adolescente porque é um momento de descoberta dele, tá? E vai ter alguns vídeos que eu vou indicar listas de vídeos para você aprender psicologia, pedagogia aqui no canal. Mas calma, vem comigo. Cara, um adolescente chega e vai criticar uma posição política, né? Eu estudo várias coisas, tá certo? Aí uma vez um adolescente veio atacar uma posição política. Aí eu falei assim, o que você já leu dessa posição política? E ele ficou meio balançado, tal. Aí ele foi conversar com outro educador, certo? Sobre posição política, que era amigo meu também. E isso foi bem no começo da minha carreira, eu era bem novo. E esse cara, ele me atacou, né? Politicamente. Eu perguntei pra ele o que ele tinha lido sobre essa posição política. Olha só que interessante. Gerou um conflito de desamizade, um conflito chato de ideias, simplesmente porque os educandos e os educadores decidiram abrir suas posições e enfatizar suas posições, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, certo? Aí eu perguntei pra ele, o que você já leu? Ele, não, porque no livro de história tinha alguma coisa sobre. Eu falei, então, o livro de história que você leu, ele tem 4 páginas sobre o assunto. Aí, teve um dia que... Aí ele me questionou, aí você leu o quê? Eu falei assim, eu conheço alguma coisa, certo? Eu não tô com tudo aqui, mas eu vou mostrar. Isso daqui é um pouco dos livros sobre política
marxista, da obra do Marx. A gente tem aqui A Origem da Família, do Engels, a gente tem o Capital do Marx resumido, a gente tem esse daqui que fala sobre o Estado moderno, neoliberal, serviço social, a gente tem livro de história sobre a Revolução Russa, que é o marco mais importante do socialismo, tá certo? Tudo que a gente precisa tá aqui, e tudo que as pessoas precisam conhecer sobre, elas não têm alcance, né? Geralmente é só fake news, assim, mas conteúdo de verdade, histórico estudado, é muito difícil. Isso aqui é outra obra do Marx também, seus principais achados. Obviamente, podia ser filosofia, eu tenho muita coisa de filosofia. Eu tenho um livro de outras posições políticas também, por exemplo, o liberalismo, eu tenho bastante coisa sobre o liberalismo, que é muito interessante. Então eu só trouxe o material que eu estudo, mostrei pra ele. Ele ficou, né, eu falei, então, vamos começar? Então olha só que interessante. O que é isso? O que eu quero te mostrar? Você não tá aqui em cima, certo? A gente tem que baixar o nível, tomar cuidado, respirar, porque a gente pode estar prejudicando uma criança ou um adolescente em vez de ajudar. Então, tem que tomar muito cuidado, isso é muito sutil, tomar muito cuidado com isso. Até porque o Estado pode cobrar a sua postura profissional, você pode ser mandado embora por causa disso. Então, é uma coisa que tem que ter muito zelo, muito cuidado, certo? Então, essas três coisas. Eu sei que quem é cristão, ou quem segue, quem é da Umbanda, ou quem é de qualquer outra religião, gostaria de passar para outras pessoas a religião em todos os lugares. Mas não é em todos os lugares. O bom é que em alguns lugares sim, né? Muitos lugares sim, não em todos, certo? Então tenha isso de uma forma internalizada. Doutrina cultural, também, cuidado com a doutrina cultural, né? Não é porque você se veste assim que o outro tem que se vestir também, não é porque você assiste tal série que o outro tem que assistir também. Toma cuidado porque isso pode acabar prejudicando também o relacionamento, o trabalho, o serviço e a verdadeira proposta que você tem de trabalho, tá? Então, ou que você tem que cumprir de trabalho, tá? E aqui tem uma frase importante, uma pergunta que é: se pergunte o que realmente sabe para poder passar para o outro. Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer um doutorado, tá? Mas você tem que se perguntar realmente. Você lembra que eu mostrei o tanto de conteúdo aqui? Você tem que se mostrar se realmente o que você tem é o suficiente para passar por outro. Ou se não é naquele momento. Então, calma. Existe muita coisa no caminho entre você passar informação para o outro. Existe muita coisa, muitas variáveis. Então, toma muito cuidado, certo? É algo a se evitar dentro das instituições que não admitem esse tipo de postura. Eu estou falando de lugares específicos, certo? Então não fique triste, não fique chateado. Dentro de lugares específicos, cuidado, evita, certo? Postura importante, tá? E o que devemos passar? Outro ponto, o que a gente deve passar? Vamos lá. Aqui é mais interessante, tá? Primeiro ponto é o respeito para o outro e pelo outro, tá? Reciprocidade, esse respeito que a gente tem que ter, a gente tem que passar isso para o outro. Nós vamos entender aqui que o mundo é um mundo de diversidade, né? Culturas diversas, coisas diversas. Então, para manter o equilíbrio, a primeira coisa é respeitar o outro. Por alguns fatores. Primeiro, a gente não conhece direito o outro. A gente não conhece a cultura do outro, não conhece porque que o outro é o outro, certo? E por falta de informação, é melhor termos respeito e nos atermos, a gente evitar atritos desnecessários, do que ter um atrito e às vezes aí passar um vexame, passar uma vergonha, certo? Então a grande questão é o respeito, essa dinâmica de respeito, tá certo? Passar essa informação de dinâmica de respeito. Isso é entender que o mundo é uma diversidade, que você vai ter que conviver com essa diversidade. E isso é importante. Porque você também é diversidade, certo? Outro ponto de o que passar, tá certo? É o seguinte: sobre a importância de se raciocinar, refletir e procurar informações de qualidade. Esse é o seu papel. Ah, eu queria passar sobre tal credo. Lembra que eu falei forma direta e indireta? Forma indireta, você olha, cara, eu conheço, eu sou desse credo, ou eu sou dessa posição política, tal, é legal e tal. Mas, ó, ficou um negócio pra você ler aí, né, tal, isso, lê isso, dá uma olhadinha nesse negócio, dá uma olhadinha nesse site, né. E você passa pra ele, não a determinação sobre aquilo seu certo, seu correto, ou não, o seu ruim, seu negativo, o errado, mas você passa a fonte da onde ele pode, por ele mesmo, ler, certo? Absorver e refletir e raciocinar. E sempre passar que existe contrapontos aquilo, né? Isso é importantíssimo. Então, quer dizer, o seu papel como educador e como orientador passa por essa dinâmica. Isso é muito importante para você, certo?
esses 2 pontos aí são principais. Então, se você aplicar ele em tudo que você for trabalhar, com certeza as coisas que você trabalhar vai ter muito mais equilíbrio, tá certo? Tende a dar mais certo, tá? Bom, essas pontuações são importantes para a gente entender a estrutura ética, como nós devemos nos portar, tá certo? Com a nossa postura em relação ao que nós vamos fazer, tá? Pensando em todos esses pontos, com certeza vai melhorar a qualidade daquilo que você faz, tá? O que a gente tem aqui, então, é o quê? Melhor orientar... Lembra daquela frase? Como é que é? Melhor ter paz do que está certo. Alguma coisa assim, né? E para os orientadores eu deixo uma frase, né? Melhor orientar do que estar certo. Então é melhor você orientar, legal, tal, do que você defender a sua certeza, certo? Orienta, bonitinho. Faz o seu papel de orientador, de educador, sem você impor nada a ninguém, tá? Muito cuidado. Então fica isso de uma forma muito legal. E o seguinte, né? Isso tudo vai servir para diferenciar. Se você começa a se colocar nessa posição, você vai fazer uma dinâmica muito interessante, que é você diferenciar o educador do educando, né? Você precisa se diferenciar do educando, né? Se o educando te xinga, briga com você e você faz a mesma coisa com ele, você está se igualando a ele, né? Você não tem diferença nenhuma com ele, então ele vai te afrontar, ele vai trabalhar de forma diferente. Se você faz isso com a criança também, né? Então, fica um jogo de iguais, e não é um jogo de iguais, porque você é um educador, você está ali numa mentalidade em que você tem um certo conteúdo para passar como educação para o seu público, tá certo? Senão você não seria educador. E o orientador também tem um conteúdo que vai passar de orientação para esse público. Então você tem que ter, sim, um diferencial, esse conhecimento de cidadania, tá certo? Então toda essa dinâmica, ela vai servir para você adquirir um conhecimento e ao adquirir esse conhecimento, você fazer essa separação entre educador e educando, entre orientador socioeducativo e orientado, certo? É isso aí. Bom, espero que você tenha entendido. Não é para abrir debate aqui, tá certo? É só uma postura simples de você evitar problemas e você conseguir abrir brechas e lacunas para passar o seu trabalho de cidadania, certo? Muito importante, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado. Aqui no final do vídeo vai aparecer o quadradão aqui para você ver a playlist toda de cidadania. Assista a playlist de projeto de cidadania, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Compartilhe o vídeo, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo.